Eu estudo Salmos aleatórios, Salmos 33, versículo 18 ao 22, parte final. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Sabemos que temer ao Senhor tem conceito amplo e integral, não é parcial, se não for para explicar uma questão específica. Por exemplo, medo definitivamente não é temor, pois o medo é produzido por aquilo que afronta a essência da vida. O homem natural, qualquer homem, tem medo da morte. Se não tiver entendimento apurado sobre o assunto, e pode ainda ser tentado, porque ainda está aqui e sem o desfecho de todas as coisas que tem que ocorrer. Entra então o homem espiritual, que nasce da palavra, do entendimento, do selo do Espírito Santo. Ele é levado a ter reverência, respeito e cautela. Sabe que o aguilhão da morte já foi descontinuado seu poder. Não leva o homem crente para o inferno, ainda que simplesmente morra. Morte natural. Se este com Cristo está, Jesus venceu a morte e o inferno. 1 Coríntios 15, 51 a 58. O salmista expressa sua fé nisso. Os olhos do Senhor estão sobre os que estão atentos no caminho, sobre os que enxergam as armadilhas da morte e que esperam na intervenção de Deus, que é a misericórdia. Primeiramente, morte espiritual, afastamento de Deus, que corrobora para a morte natural, que é a todos os homens, exceto aos que estão em Cristo, que já venceram. Quando os discípulos tiveram medo, tiveram do que imaginavam ser um fantasma. Logo Jesus, se apresentando, sua sensação de morte ou perigo de morte causados pelo medo, saiu. O medo distorce os valores morais, os valores da vida e o entendimento. Temer ao Senhor é a sabedoria e o afastar-se do mal é o entendimento. Jó, capítulo 28, versículo 28. Temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Provérbios 14, 27. O salmista está coerente dentro do entendimento de que as Escrituras se complementam. Nada se pode contra a verdade, senão a favor dela. 2 Coríntios 13, 8. Senão usando a verdade, que a sustenta, e defendê-la. O objetivo do olhar de Deus é justificar a diferença entre o justo e o injusto. Malaquias 3, 16, 18. Existe um memorial escrito diante do Senhor para os que o temem e para os que se lembram do seu nome. Os que se lembram do Senhor quando lhes é conveniente, quando querem algo, não recebem a mesma recompensa dos que o temem e zelam por estar no caminho. O salmista diz que a intervenção de Deus, por temer a Ele, e a caminhada debaixo da direção do Senhor conserva a alma viva na fome. A fome causa desconforto continuado e leva a buscar qualquer alternativa que a sacie.
A diferença é esperar no Senhor ou buscar no Senhor. Teremos o escudo contra a ansiedade e o auxílio para superar as sensações de que a morte física ou espiritual atinja irremediavelmente. Chegará e já chegou o tempo que a fome não é por comida nem bebida, mas de ouvir a palavra do Senhor, direta ou indiretamente. Amós, capítulo 8, versículo 11, Romanos 14, 17. O nosso coração se alegra com a verdade, assim como Deus nela. Confiança é uma ação de fé, produz frutos de vida, para que as coisas ocorram dentro e como esperamos em Deus. Esperamos salvação já garantida e as promessas aqui ainda na terra nos alcançando, para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos poderosamente. Possam estar se inscrevendo aí no canal e compartilhando para que outras pessoas sejam abençoadas nesta reflexão. Deus abençoe a todos. Amém.